Olá, pessoal que me segue aí nas redes sociais, no YouTube. Cláudio Gonçalves do Estúdio A Positivo, para quem não me conhece. E hoje, na data de hoje que está sendo gravado esse programa, dia 19 de agosto de 2025, estamos comemorando o Dia do Mundial da Fotografia, Dia Mundial da Fotografia. E por providência divina, eu acredito, uma pessoa muito especial aceitou o meu convite para vir aqui fazer parte deste programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma. E eu estou com ninguém mais, ninguém menos do que o Vilela, que trabalha justamente na área de imagem, na área de audiovisual, voltado mais para levantar as empresas, vamos dizer esse termo aí. Isso aí. Seja muito bem-vindo. Cláudio, obrigado. Muito obrigado por ter aceitado É o uma convite. honra para mim estar aqui. Oh, então está sendo recíproca. A recíproca aqui é verdadeira. Jamais eu negaria um convite seu. Nossa, que honra para mim receber um cara desse, como diz, tem um amigo meu que disse que um funcionário, uma pessoa que prestava serviço, falava do mais alto gambarito, em vez de falar gabarito, falava gambarito. Gambarito. Inclusive um abraço aí para o Chico Ferreira da Global Marcas e Patentes, que ele que conta essa história para a gente num grupo de empresários que tinha em Alphaville. E, Vilela, seja muito bem-vindo ao programa Empreendedorismo no Sangue e na Alma. Como disse, é uma honra enorme te receber aqui. E conta um pouco, primeiro, quem é o Vilela. Então, assim, eu sempre oriento para o pessoal, você trabalha na área de audiovisual, quando eu fizer assim é porque a câmera lá em cima que está usando, e quando eu fizer aqui é porque você vai olhar para os olhinhos de quem está te vendo falando sobre empreendedorismo no seu ramo de audiovisual. Em primeiro lugar, quem é o Vilela? Bom, para você, né? O Vilela, eu sou um cara sonhador, eu sou um cara que acredito muito nas pessoas, eu dou muita credibilidade para as pessoas que estão ao meu redor, eu sempre invisto em pessoas, acho que é uma coisa minha. Eu amo meus filhos, amo meus pais, minha mãe, minha namorada, que é minha parceira. Sou um cara visionário, eu sempre penso muito o que vai acontecer daqui 5 anos, como é que vão estar as coisas, como é que eu vou estar. Então eu acredito que, resumindo, Cláudio, eu sou um cara sonhador, visionário, apaixonado pela vida, cuido muito da minha saúde, cuido muito do meu espiritual, da minha mente, procuro sempre estar equilibrado em todos os aspectos, esse sou eu. Vilela, eu quero perguntar para você. Você já trabalhou CLT? Ou você meio que já foi quase de cabeça de uma vez no ramo do empreendedorismo? Conta um pouco dessa história aí. Você estava falando nos bastidores aqui que trabalhou muito pouco tempo como CLT, mas fala para a galera aí como que foi essa trajetória sua da vida início de trabalho até chegar a empreender. Você disse que foi até um tanto quanto rápido. Explica aí para a galera. Eu comecei a trabalhar cedo, Cláudio. Comecei a trabalhar com 13 anos. Eu morava na Coab de Itapevi. E eu comecei com 13 anos, eu virei faxineiro do prédio. Então comecei como faxineiro. Minha primeira profissão foi faxineiro. E eu limpava o prédio, ganhava um salário mínimo no final do mês. Os 60 moradores se juntavam e davam um salário para quem limpava o prédio. Eu me ofereci como voluntário e comecei a trabalhar como faxineiro no prédio. Então fiquei ali, 13, 14 e tal. Depois eu comecei a estudar. Com 18 eu entrei no exército. Aí fiquei 7 anos no exército. Comecei a fotografar no exército profissionalmente. E então no exército não era CLT. E aí quando eu dei baixa com 25 anos, eu falei, pô, agora eu vou trabalhar, né? E eu acabei entrando numa empresa de segurança de carro forte, na Prosegur. Só que eu fiquei só no período de experiência, 3 meses. Aí eu vi que não era pra mim, eu saí. Depois eu tive uma outra experiência trabalhando como 1 ano como auxiliar de coordenação de risco, que é com gerenciamento de risco na área patrimonial também. E depois eu falei, cara, não dá. Meu negócio é audiovisual, meu negócio é fotografia. E eu acabei mergulhando na fotografia. Então eu comecei a trabalhar como repórter fotográfico no jornal. Depois eu acabei recebendo uma oportunidade de ir para a Alemanha. Fui para a Alemanha, fiquei um período lá, voltei e abri minha empresa em 2009. E aí já, 2009 para cá, já são 16 anos que eu estou profissionalmente ali investindo como autônomo, como
um empreendedor com a minha empresa, com o CNPJ. Então, nesses 46 anos que eu tenho de vida, são 1 ano e meio aí que eu tenho de CLT. Muito legal saber dessa trajetória. E assim, o que te deu aquele pontapé inicial de falar assim, que você falou assim, chega, qual foi a situação? Realmente foi a questão financeira? Foi a questão de liberdade? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou ser meu próprio patrão, achando que vai trabalhar pouco, menos do que trabalhando para os outros, mas acaba vendo a responsabilidade da parte financeira, da parte de comprar coisas, de investir, de fazer aquele filtro, né, do que você pode e do que você não pode para poder dar esse pontapé. O que mais te fez brilhar os olhos para a área do empreendedorismo? Então, Cláudio, na verdade, assim, questões financeiras não é nem até hoje não é, porque tem cara que ganha muito mais dinheiro em outras áreas, são poucos os fotógrafos que você conhece, ficou rico com fotografia, ficou milionário com fotografia, são poucos. Então, assim, a questão financeira tem como sobreviver, tem como a gente ganhar um dinheiro, tem como a gente fazer alguma coisa, mas não é uma coisa que é difícil você encontrar um projeto recorrente que te garanta uma vida inteira naquilo. Então você tem que partir para o empreendedorismo. Não tem como você entrar num jornal e ficar 20 anos no jornal, que você não vai ser o dono do jornal. Você vai ficar fotografando, você vai ser um repórter fotográfico novo e vai virar um repórter fotográfico velho, na questão de idade. Se você entra como cameraman, não sei aonde. Então, é um percurso de que você entra ali numa função e como eu sou um cara muito ativo, né? Inclusive, se eu puder citar, eu tenho eu sou um TDAH e eu descobri isso. Somos dois, eu acredito que eu sou também. Você já viu como é que eu fico nos eventos, né? Já trabalhamos em alguns eventos juntos. E a gente falou sobre isso, né? Sim, exatamente. Então, e aí eu descobri isso no futuro, né? Depois eu descobri isso adulto. Só que naquela fase que eu saí do quartel, eu tava muito eu não conseguia me enquadrar naquela situação de todo dia fazer aquilo, sabe? Eu queria fazer música, eu queria compor, eu queria cantar, eu queria fazer fotografia, eu queria fazer vídeo, eu queria fazer aula de lutas, eu queria fazer muitas coisas, muitos projetos, eu tinha projetos culturais na quebrada, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Para preencher essa necessidade da atividade, então, né? Então foi onde eu falei, que não eu falei ontem com a Ali, eu falei assim, às vezes a gente faz a opção de trabalhar 84 horas por dia para não trabalhar 12 no CLT, né? Porque a gente trabalha muito mais do que CLT, né? É verdade. Então eu verdade acabei embarcando nessa vida aí por conta disso, porque acho que essa liberdade de eu poder optar o que eu vou fazer, sabe? Essa liberdade, falou, pô, você consegue viajar agora? Consigo. Vou. Vai ter um evento em Manaus. Beleza. Que dia? Eu vou. Então essa liberdade de poder parar um tempo, quer saber, hoje de manhã, eu vou segurar as coisas, eu vou pegar o cavaquinho e vou compor uma música. Eu tenho essa liberdade. Então, o preço disso é muito alto, entendeu? Então, acho que mais por conta disso, por conta da liberdade, que eu falei, não, eu preciso manter meus próprios negócios e tal, e tô aí, né? Já passou todo esse tempo e eu tô, graças a Deus, sobrevivendo disso. Maravilha, maravilha. Dá uma pausa nas perguntas e eu vou cortar para essa, como corta para mim, corta para essa aqui, que sou eu mesmo que corto usando esse controlinho aqui. E não esquece de curtir, que a gente é obrigado a falar, porque eu mesmo, zapeando, que fala, né? Como é que fala? Flopando os vídeos, eu acabo esquecendo disso também, então vale a pena, toda vez que eu ouço alguém falar no vídeo, curte, comenta, compartilha, a gente tem a iniciativa de fazer isso, porque a gente está muito viciado nesse negócio de ficar passando. Então, antes de nós continuarmos a nossa temática de hoje aqui do empreendedorismo na área de fotografia e audiovisual, deixa o seu curtir. Não está gostando? Deixa o descurtir também, põe aí o dedinho para baixo, depois no meio do programa, se quiser mudar a sua opinião, comenta, fala, o programa tá uma porcaria, legal, iniciativa, deixa um comentário, reage, interaja com a gente, para que a gente possa entregar cada vez mais conteúdos com muito valor para você que assiste o programa Empreendedorismo no Sangue na Alma, Música no Sangue na Alma, e ainda vai vir por aí Política no Sangue na Alma, Saúde no Sangue na Alma. Eu espero contar com você que está assistindo esse vídeo. Voltando para a nossa câmera aberta aqui, Vilela, conta para mim um caso que assim foi... que quase fez você desistir, conta para mim e para as pessoas que estão assistindo, que fez você quase desistir do sonho de empreender.
ou uma situação de alguma pessoa te contratou e não era aquilo que você esperava, ou algum equipamento que pode ter dado defeito, algum prejuízo que você tenha tomado, alguma coisa. Conta pra gente uma situação que por pouco te fez desistir da área, porque assim, muita gente que está assistindo aqui, que está desejando empreender, às vezes o maior medo dela é o prejuízo financeiro em questão de trabalhar por conta, ou do risco de não ter aquela olerite no final do mês, a conta venceu, você não vai ter o dinheiro para pagar, ou vai ter o dinheiro para pagar. Mas assim, conta pro pessoal os desafios que você já viveu e que você sobreviveu, obviamente, porque já são 16 anos, conforme você mesmo falou, que você já empreende nessa área. E para quem deseja empreender em qualquer outra área também, todas as dificuldades, nos programas anteriores, no primeiro e no segundo programa, hoje o terceiro, um foi de área de impressão, o outro foi na área de avícola e hoje num tema totalmente aleatório de audiovisual. Conta pra galera aí, pra mim. Um cara aleatório. Um cara aleatório, um TDAH tipo eu. Né? Eu não sou diagnosticado, mas pelo meu comportamento eu tenho certeza que eu beiro ali eu o... sou diagnosticado. Eu não cheguei não, mas eu beiro ali também... Só que eu optei em não tomar remédio. Eu mesmo se... Faço outras coisas, sabe? Corrida. Sim. Enfim. Gasta energia de outras formas. Mas conta pra mim e pra galera aí uma dificuldade assim que por pouco te fez desistir dessa área do empreendedorismo. Eu já tive algumas situações que não que eu pensei em desistir de fotografar, mas que eu pensei em parar de ganhar dinheiro com fotografia, entende? Porque assim, uma coisa é você fotografar, eu fotografo por amor à fotografia, então tem um lance de você fazer algo que é por hobby, e tem um lance de você fazer aquilo que sai do hobby e vai pro profissional. E aí você começa a ganhar dinheiro com aquilo. Então, a fotografia para mim, eu vejo como hobby, eu vejo como uma área profissional, que hoje eu tenho uma produtora, então a gente faz esse serviço de filme, de foto e tal. E eu também vejo como terapia. A fotografia é uma terapia também. Então, chegou um momento que eu falei, cara, parar de fotografar, eu não vou nunca. Eu não vou parar de fotografar nunca, eu vou parar de filmar nunca. Agora, teve uma fase que eu estava sem dinheiro. Simplesmente estava sem dinheiro. E não tinha trabalho, e as coisas complicando. E eu chegou ao ponto de vender todos os meus equipamentos. Eu fiquei com uma câmera. Tudo que eu tinha de estúdio, de lente, de investimento em flash, em um monte de coisa. Vendi, cara. Eu fiquei com uma câmera, falei, uma câmera é suficiente para fazer as fotos, fazer os vídeos, fazer as coisas. E essa foi uma fase bem difícil, só que essa foi uma fase. E uma outra fase foi quando eu falei, cara, apareceu um concurso, eu falei, quer saber uma coisa, eu vou prestar um concurso, e se eu passar, eu trabalho e minha fotografia vira hobby. Se Deus me der uma resposta, aí eu continuo na área, né? E eu fiz uma prova da GCM de Itapevi. E eu passei na prova, aí tava passando e tudo, eu falei, cara, se até o final do processo não aparecer nada pra mim, eu vou virar guarda municipal. Vou trabalhar, né, na prefeitura e tal. Só que aí apareceu uma oportunidade para trabalhar numa agência de marketing e era, pô, vamos trabalhar e tal. Inclusive, nessa agência eu trabalhei registrado. Então, qual agência foi? Com o Cido. Na Sparnet. E lá era registrado. Então eu trabalhei 6 meses com o Cido. Então você adiciona naquele 1 ano e meio mais 6 meses aí. Certo. De CLT. Ela foi registrado. E aí, foi quando eu recebi essa proposta do Cido, ele me chamou, vamos conversar e tal. E eu entrei como produtor de vídeo lá. E eu falei, pô, que legal. É uma resposta de Deus. Então eu não vou precisar desistir agora. Aí eu cancelei. Não fui mais fazer o processo seletivo lá da... Aproveitando o gancho, Cido, eu quero você sentado aqui nessa cadeira. Quero convidar você também para participar desse programa. Você tem muita história para contar, meu amigo. Cido faz parte da continuando aí. Inclusive, foi através do Cido Rodrigues, do Vilera trabalhando na SPAR, foi que nos aproximamos. Sim. E começamos a ter esse vínculo de amizade aí, conexão, de contato profissional, inclusive. Continuando. Não, aí eu tive também essa resposta. Então eu percebi o quê? Que nesses momentos em que eu passou pela minha cabeça de parar de fazer business e só ir pro hobby, foram momentos que Deus me deu uma luz e Deus falou, não, essa aqui tem pra você esse propósito aqui, ó.
Por quê? Por que lá... que você tá querendo? Tá, tipo, como é que chama lá o Jó, né? É Jó não, Jó não, Jó é da paciência, é o que era pra ir pra Nínive, foi pra Tarsis lá. Jonas. Jonas. É a história de Jonas. Deus vai pra lá. Aí Deus pegou, arrumou uma baleia que foi logo a Spark, te engoliu de novo pra te jogar de novo na área que você queria empreender. E aí, então, depois que eu saí do Cido lá, uns 6 meses depois, que eu falei, cara, não, o negócio é fotografia, é vídeo. Aí eu comecei a me especializar em vídeo. Aí eu fui estudar na IBAC, que é a Escola Britânica de Artes e Criatividade. Fiz curso de produção audiovisual lá. Fiz um curso de direção de cinema. Fiz um curso de direção de fotografia. E agreguei todos esses valores num cara que já era louco por fotografia. E aí foi quando eu comecei a investir mais em equipe. E fazer a gestão de equipe. E aí montei inicialmente a Bará, que hoje não é mais Bará, agora é Begô Filmes. Mas eu tive essa... Aproveita aí, já fala da Begô Filmes e o contato, quem quiser achar nas redes sociais. Begô Filmes. O Begô é B-E-G-O-H, o Filmes sem o E. Filmes. Tá lá, Begô Filmes, a gente faz criativos audiovisuais para sua marca, atendemos num segmento corporativo, desde a elaboração de roteiro, edição, fotografia. Temos um estúdio próprio no centro comercial em Alphaville, no térreo, um estúdio que é uma sala bem versátil, dá para fazer bastante conteúdo. E é isso. Segue a gente lá e qualquer coisa me chama. E eu vou deixar na descrição do vídeo aqui. Então você já vai lá, já vê, já entra em contato com ele. Vai ficar lá o número do WhatsApp, vai ficar as redes sociais que ele tem. Vai ficar também um breve comentário sobre o que é o programa. E agora, falando... Concluiu essa parte? Eu sou TDAH, você sabe como é que é. O negócio de ficar picotando. Deixa eu ver se eu concluí. E aí, falando da Begô Filmes. Sim. Não, concluí. Então é isso aí. Agora, a questão que eu quero perguntar é... Você já falou que o sentido de você gostar daquilo já serve como terapia, já serve como o ganha-pão, já serve como a realização profissional, já serve como tudo. E é isso que eu indico para todos os que resolvem empreender. Escolha uma coisa que você ama fazer até o coraçãozinho aqui, uma coisa que você ama fazer, né? Vamos lá abrir aquela câmera lá em cima, lá. Alguma coisa que você ama fazer e faça para ganhar dinheiro com isso. Você tem, às vezes, uma faca, um queijo, já está cortando, só falta pegar e colocar na boca. Então escolha uma área que você se identifica. Não vá primeiro pelo lado financeiro, vá pela realização. Por quê? Porque eu falo para todo mundo, eu escolhi uma área musical, que acaba englobando essa parte de áudio e vídeo que eu acabei me encabeçando também de fazer, dando na minha mente de fazer, e eu amo fazer isso, e eu tô sendo, esse programa não é remunerado, eu não cobro nada dos convidados, ele tá de prova aqui, não cobro nada, por enquanto não cobro nada, de repente vai que mais pra frente começa a ter uma procura maior. Cláudio, eu quero participar do seu programa, aí é a hora que eu vou cobrar uma taxa administrativa aí só para manter a luz, a água, o cafezinho, essas coisas todas. Mas eu quero falar para você, escolha algo que você ama fazer, o Vilela isso, o Elias também, que esteve aqui, o Carlos da HC Informática, todos nós procuramos algo que vá fazer diferença para alguém, porque, em primeiro lugar, para você ser remunerado, você tem que deixar a pessoa de fazer aquilo, de ter o trabalho, ou por falta de tempo, ou por falta de expertise, e você vai cobrar dessa pessoa um valor, em dinheiro, obviamente, para realizar aquilo que ela não sabe, não tem condição de fazer, ou não tem ferramental para fazer, e ganhe dinheiro com isso, invista. Invista em você em primeiro lugar. Se você tiver condição de contratar alguém futuramente, você vai estar ajudando pais de família, mães de família a pôr o pão de cada dia na mesa também. E o Brasil precisa, o nosso mundo precisa de gente que tenha coragem, assim como eu, assim como o Vilela e assim como todos os que já participaram e ainda vão participar desse programa. Uma pergunta que eu quero fazer agora, um caso de sucesso, que assim você falou assim, aí seu olho brilhou e falou, realmente é isso que eu quero seguir para minha vida. Conta para mim, conta para a galera que está em casa aí. Graças a Deus, Cláudio. Uma coisa que você falou muito importante, que você deu a sua
a sua visão aí, a sua mentoria online. Nossa, que mentoria. Eu nunca é. recebi esse adjetivo É aí uma de. mentoria. Isso foi legal que você falou, porque na verdade é isso mesmo. Quando a gente ama o que a gente faz, a gente acaba encurtando o caminho para a gente chegar onde a gente quer. Porque sabe quando o Guilherme acorda e fala, hoje eu tenho que trabalhar, tenho que trabalhar. Putz, então você não tá feliz com o que você faz e acaba sendo um dia improdutivo, porque você fica a maior parte do tempo da nossa vida a gente fica trabalhando. A gente fica mais trabalhando Do que com a do própria que família, com a né? própria família, do que se divertindo, do que lazer, do que fazer passeando, do que viajando. Então quando você não faz o que você gosta, a vida acaba meio que dando uma travada. Então o que você falou é muito importante. E sobre os cases, eu tenho vários que, graças a Deus, Deus me abençoou muito. Eu tenho muitos cases que foi devido à nossa competência técnica, à nossa criatividade. E eu vou falar, por exemplo, como fotógrafo, eu, Vilela, como fotógrafo, eu recebi um convite de ir para a Alemanha para cobrir um evento da FIFA em Berlim. Eu era o único fotógrafo A minha cara. é. Então eu era o único fotógrafo brasileiro lá. Lá acabei conhecendo uma galera. Fui trabalhar numa revista chamada Brasini, que circula na Áustria, na Alemanha e na Suíça. Então eu acabei fazendo coisas que eu. Cara, o que eu tô fazendo aqui? Você nem imaginava que Não. poderia chegar tão Coisas, longe, eu não quase que do imaginava. outro lado do continente, né? Exatamente. E Do aí. continente não, do outro lado do oceano, né? Porque já é do outro lado do oceano, em outro continente. Então esse é um case de sucesso que eu falei, que legal, cara. O que eu faço no dia a dia lá em Itapevi, lá em Barueri, eu estou fazendo aqui na Alemanha. Eu tenho esse reconhecimento. E isso foi uma coisa que me levou para um outro nível, né? Como produtora, como PJ, eu também tenho vários cases. Desde produção de show para a Sony Music, contrato com a Sony Music. A gente fez um show ao vivo, onde eu estava na direção de tudo do audiovisual, então tinha os cinegrafistas e tal, mesa de som, muita coisa. E fazer um show ao vivo para 4 artistas famosas cantando no feat é uma responsabilidade muito grande. Então tem a Sony Music, tem o Sesc, que a gente fez 2 projetos do Sesc, contratado diretamente pelo Centro de Produção Audiovisual do Sesc. Nós fizemos o Sesc Verão 2024 e fizemos os circuitos Sesc de Artes pelo interior. Então são dois, o Sesc, a Sony Music. Além disso, tem as lojas, né, de automóveis. Então esse segmento automobilístico a gente já tem para várias marcas. A gente faz conteúdo para várias marcas. Toyota, Volvo, Honda, BYD, Lexus agora. Então, Lexus, ela é a linha de luxo da Toyota, né? linha premium da Toyota. Tem uma nova Como loja. se fosse a Audi da Volks, É, como se fosse, né? Tipo, essa pegada das marcas que tem. Sabe quem que é a dona da Ferrari, não? É a Fiat? A Fiat. É a Fiat. É. Eu vi, acho que uns 2 dias atrás, nesses cortes que o pessoal põe Sim. na internet aí. Então, graças a Deus, cara, eu tenho esses cases de sucesso aí que a parte comercial da Begô sou eu que faço. Então, quando eu falo que eu dou graças a Deus, que eu sou abençoado é por conta disso, porque fazer essas conexões e conseguir trazer esse tipo de projeto pro meu grupo é muito importante. Maravilha, maravilha. É uma honra ter um cara de tão renome assim, de já prestar serviço para marcas tão famosas. Acho que nem você esperava isso também, né? Olha só a importância que está criando o programa Empreendedorismo no Sangue É e só na o Alma. começo, se Deus quiser. E vamos surfar nessa onda aí do empreendedorismo. E uma pergunta, agora, depois desses casos todos aí, eu fiquei até meio que sem perguntas, mas assim, tem uma curiosidade que eu quero saber de você. Como que você chegou a essas marcas? Foi por causa de reuniões de negócios? Foi mesmo mandando portfólios nos e-mails, caçando mailing? Como é que funciona? Porque o empreendedor não basta ser expert na área dele, ele tem que ter contatos e tem que fazer contatos constantemente, não é verdade, ô Vilela? Você já respondeu. Contato, cara. Sim, mas Networking. mas existe network de tem. várias formas. Aí quais as que mais te É. trazem resultado no final das contas? Para mim, por exemplo, o caso da Sony, vou contar.
Eu fui fazer um trabalho para um dentista que ele ia atender uma famosa. Ela estava aqui em São Paulo, ela é do Rio, estava em São Paulo, estava fazendo os dentes dela e eu fui lá para fotografar, como fotógrafo. Só que eu já estava com a produtora andando. Eu sempre estive nesse ambiente, né? Tô fotografando, tô filmando, tô vendendo negócio, é aquele negócio, resolve, né? E aí ela tava lá, eu conheci a empresária dela e já dei a cartada. Falei, pô, se precisar de alguma coisa, tô aqui, tem uma equipe e tal. Ah, a gente vai fazer um show. Pô, que legal, como que é o show? Ah, assim, assim, assado. Ah, então, vou te passar o contato do pessoal do marketing lá de eventos da Sony e aí tal, fala que você falou comigo. Então, assim, é fundamental a comunicação. Porque às vezes a sua oportunidade está do seu lado, só que você não falar com a pessoa, você não vai. A pessoa não tem como saber quem é você. A pessoa não tem como olhar para você e falar, não, eu acho que esse cara presta serviço. Eu acho que esse cara é do segmento de Y que eu estou precisando. Então, eu sempre fui comunicativo, eu sempre fui de falar. Eu já tive várias situações em que eu vi falar, ah, o cara é o presidente não sei de onde. Para mim não importa, eu vou lá e falo, ó, tudo bem? Ah, eu sou o Vilela, tá, tô produtor, fala com a minha secretária, fala não sei o quê, mas, pô, eu dei minha cartada. Agora, se você é, não importa se você é introspectivo, se você tem vergonha, se você quer fazer negócio, você vai ter que dar um jeito de quebrar, destravar isso e ir pra cima. Porque se você não se comunicar, se você não se vender, como é que você vai vender seu produto, né? Então, normalmente o seu serviço, seu produto, não vai estar com você, você não vai estar. Então, esse lance do network é muito de ativação. Eu acredito que tem que ser muito ativo, viu, Cláudio? É Então, o isso. network é o maior segredo para quem resolve empreender em qualquer área. Eu acho que é um Porque, braço forte. claro que, obviamente, o investimento em equipe, em ferramentas, no seu caso, câmeras, microfones, cabos, tripés e essas coisas todas aqui. Dá até vergonha, muitas vezes, de convidar um cara assim, que manja, porque a estrutura minha aqui ainda está bem basiquinha, Imagina, imagina. mas é um cara que presta um serviço realmente profissional. Inclusive, se você quiser um conteúdo profissional para sua empresa, para sua loja, para sua fábrica, para sua até para quem é produtor aí de conteúdo digital, pessoas que são Influencer, influencers, youtuber. quer uma estrutura top, sem você vai ter o trabalho somente de falar, contrata Begô Pegou filmes. Filmes do Então, Vilela, que você vai se surpreender com o resultado. E outra coisa, nos bastidores aqui, nós estávamos conversando e eu dou aquela pausa de novo para lembrar você que você tem que curtir, que você tem que ou descurtir, comentar, compartilhar, para que esse programa possa chegar ao maior número de pessoas possíveis, para destravar essa vontade de empreender, que às vezes o medo não deixa, a dúvida não deixa. Então vai pegando aqui as dicas, os casos de sucesso, os casos de sucesso também, que no início de carreira, às vezes até no meio da carreira acontecem, mas nunca desista dos seus sonhos. Se o seu sonho é empreender, ter uma liberdade ou até deixar de ter liberdade, mas fazendo aquilo que você ama, é a melhor coisa que tem. Curte, compartilhe e segue. Voltando à questão do que trata o programa, que é o Empreendedorismo no Sangue e na Alma, eu quero perguntar para o Vilela, que a gente estava conversando nos bastidores aqui, sobre a questão da empresa dele. Não é só o audiovisual, ele não faz só a filmagem, não faz só a captação de áudio, ele trata de outras questões relacionadas à marca de empresa, a impulsionamento, e eu queria que você desse uma explanada básica, que logicamente você vai falar com mais propriedade quando a pessoa entrar em contato com você, para realmente que são tudo semelhante, mas cada área tem um nicho diferente de acertar e uma estratégia diferente para ser jogada ali para o pessoal. Então explica um pouco sobre essa questão do branding, que é uma palavra em inglês que quer dizer por exemplo, tem aqui a minha logo. Da galera que já me conhece, quando vê essa logo aqui, já sabe que o Cláudio faz música, sabe que o Cláudio faz eventos, sabe que o Cláudio é um maluquinho aí que faz tudo um pouco para tentar sobreviver nesse Brasil. Explica pro pessoal essa questão de como que você trabalha para a empresa que te contrata. Qual é o nicho que você vai fazer algumas perguntas para a pessoa, quais as perguntas que você sempre faz para o empreendedor
que você vai fazer esse trabalho de marketing, de valorização de marca, enfim. Explica aí para a galera que segue o programa. A gente trabalha especificamente com criativos audiovisuais, né? E por que eu falo criativos audiovisuais? Porque uma coisa é você pegar o celular e fazer uma captação. Ok, resolve. Dependendo do que for, qual é o propósito, resolve. Outra coisa é você falar, não, vou pegar uma câmera e tal, de repente não era necessária aquela câmera, era necessário o celular. Por quê? Depende da estratégia. Então, o que a gente faz hoje é, a gente senta com o cliente e a gente vai negociar qual que é a melhor estratégia para o objetivo dele. O objetivo dele é fazer uma ativação de marca. O objetivo dele é ter mais visibilidade. O objetivo dele é direcionar o conteúdo para um público X, um público Y. Então, quando a gente fala criativo audiovisual, existem sons que a gente vai utilizar naquele vídeo específico com um determinado objetivo naquele áudio. Então, o áudio faz parte. O tipo de cor que a gente usa no vídeo faz parte. O tipo de lettering, de fonte que a gente usa no vídeo, a arte do vídeo faz parte. O roteiro, o tempo de vídeo, se ele vai ser 7 segundos, 15, 30, 1 minuto, ou um institucional, ou um documentário, vai fazer tudo isso é planejado. Então, a alma do vídeo, né, é o roteiro. Então, hoje você fala assim, pô, não, coloca um chat GPT, beleza, mas será que serve? A gente tem que estudar. A gente tem que sentar e falar, beleza, de repente a gente tem um norte de roteiro, só que eu preciso entender se isso vai falar com o público que já frequenta, que a gente já atende, se vai falar com esse público, qual que é o público que atende que a gente fala? É um público de gente mais velhas? É um público de jovens? É um público de criança? Então todas essas definições fazem parte de uma engrenagem que a gente precisa entender. Ó, vai funcionar. Se a gente fizer esse vídeo de 7 segundos, com essa cor, com essa trilha, vai cumprir o seu objetivo de ter mais visibilidade. Se a gente fizer esse vídeo assim, assim, assado, vai cumprir o seu objetivo para aquele cliente específico que você está procurando. Então, o que a gente faz é isso. É sentar, fazer um planejamento estratégico para depois a gente ir para a produção audiovisual, que é o REC, que é a câmera, que é a luz, que é a grua, que é o drone, que é as câmeras de Full HD, câmera 4K, câmera 6K. Isso aí é uma coisa que é a segunda etapa. A primeira etapa é a pré-produção, que a gente fazer todas as definições pensando na marca, que cada marca tem a sua cultura, cada marca tem a sua identidade, cada marca tem a sua essência, e a gente trabalha de acordo com a marca do cliente. Muito legal. Tem alguma particularidade em relação à sua empresa que se destaca dentre as demais que são do mesmo nicho que você trabalha? O que a Begô, antiga Bará, agora Begô Filmes, eu tô Bará porque na época que você veio inclusive mandar um abração pro Geraldo Rufino aí também, Sim, que boa. Foi através desse rapaz aqui que o Geraldo pisou aqui no estúdio no ano de 2018, se eu não me engano. Gravou, né? Gravou aqui, gravou o jingle dele de campanha na época. Inclusive já cheguei a mandar, porque agora o telefone que eu tinha dele não é mais ele que atende, agora é uma secretária, não sei se é a esposa, se é alguém, é a secretária dele, que tá feito convite também para você sentar nessa cadeirinha aqui, viu, Geraldo? Um abraço para você, meu irmão. Parabéns pelos conteúdos e por também estar levando essa ideia do empreendedorismo, do amor por fazer negócios, para fazer a necessidade do outro ser suprida através daquilo que ele faz muito bem, tanto nas palestras quanto na JR Diesel, que é a empresa que ele tem. O que tem na Begô Filmes que você pode falar assim, batendo no peito e falar assim, olha, isso aqui pode não ser exclusividade, mas é uma coisa que se destaca em relação às demais. Conta aí pra galera que quer empreender e para aqueles que são futuros, eu vou já declarar isso, são futuros clientes da Begô Filmes aí, porque vai se sentir na necessidade de entrar em contato fazer um orçamento na empresa que esse cara aqui tem, que ele faz tudo com muito carinho. Cláudio, o que eu falo sempre sobre a Begô, a gente tem a produção, né? Que aí quando eu falo produção é a pré-produção, a pós-produção e a produção em si mesmo. Mas a gente faz o quê? A gente gera conexão e resultado com agilidade.
Por quê? O que mais queima o filme de qualquer produtora, qualquer fotógrafo, qualquer gente que é do audiovisual, é a entrega. Então o cara vai lá, ele manda muito bem tecnicamente, ele sabe fotografar, ele sabe filmar, ele sabe fazer o negócio acontecer, só que a entrega dele é entrega daqui uma semana, quando já ninguém mais tá falando daquilo. Então eu percebi que, opa, eu preciso ter uma entrega rápida. E aí eu comecei a preparar gente para atender de maneira rápida. Então eu tenho editores que são home office. O projeto de hoje já vai hoje para edição para entregar amanhã de manhã. Tem trabalho que a gente entrega no mesmo dia. Então hoje, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho de aftermovie. A gente faz o evento, durante o evento a gente já está mandando as imagens para edição. Quando acaba o evento, que a pessoa ainda está naquela euforia do evento, ela já está recebendo o vídeo editado, para já pronta para postar nas redes sociais. Show de bola. Então esse dinamismo de entrega, eu acho que é um diferencial nosso, e o profissionalismo, né? Então, desde da vestimenta, né, por exemplo, da equipe, tem que estar padronizada, pontualidade, tudo isso faz, que é o básico, mas infelizmente dentro do que você falou, comparando com outras, acaba sendo algo que as pessoas dão um valor, né? Você ser pontual deveria ser o padrão para todo mundo. Só que hoje, se você é pontual, você já tem um destaque, tem uma estrelinha. O cara é pontual. Por quê? A gente vive num Brasil que tem uma cultura de 15 minutos de atraso. Eu, por exemplo, cheguei atrasado hoje aqui. Não, mas aí a gente tem que entender que na nossa região aqui, É loucura. Jandira, Barueri, Itapevi, Carapicuíba, estão numas obras, né? Não só em Barueri, principalmente Barueri, que é a que está causando a maior discórdia nos atrasos aí. Mas está sendo. Tomara que depois que resolver essas obras aí, o trânsito flua com muito mais dinamismo aí, para que as pessoas não cheguem atrasadas. Mas assim, atrasos acontecem e uma coisa que eu costumo falar para as pessoas, principalmente quem empreende na área de prestação de serviço, eu sou da seguinte opinião. Eu não falo para tudo o que eu vou entregar. Por exemplo, no evento, você já me contratou para fazer um evento recentemente. Sim. Para todo mundo que me contrata, eu dou um prazo, eu dou uma lista de tudo que está lá que eu faço, e as coisas que eu faço, igual, eu vou citar aqui no vídeo porque o pessoal, a maioria que me contrata já sabe. Eu estou no evento para tudo. Se precisar ajudar a carregar cadeira, ajudar a servir, a parte elétrica que deu problema, eu ando com ferramenta no carro. Eu sou aquele cara que, justamente por causa desse lance do TDAH, que eu não sou diagnosticado, mas tenho certeza que eu tenho, eu tô ali para tudo. Sim. Então, assim, eu quero ser lembrado. Eu acho que todo mundo que presta um serviço quer ser lembrado pelo outro. Porque quando alguém tocar num determinado assunto, poxa, mas o DJ que foi lá na festa lá, o cara não tava nem aí com nada, só ficava no canto dele. Opa, eu conheço o Cláudio. O Cláudio, ele é um cara que tá lá pro que der e vier. O som tá tocando, ele tá pronto para resolver qualquer problema daquilo que ele sabe fazer. Eu acredito que no ramo seu também, você já com certeza já deve ter prometido aquilo que já está lá no contrato e com certeza já deve ter entregado além, Sim. que eu acho que é o maior destaque também que a gente deve ter nos nossos negócios, é entregar algo além, uma surpresa para o cliente. Sim. No final do bônus, evento. Né? Um bônus, uma surpresa. Igual eu tiro fotos durante o evento, aí a pessoa vem às vezes perguntar, tá escrito lá, não sou fotógrafo, entrego as fotos no final do evento e tal. E a pessoa, mas você tem que pagar mais quanto pela foto? Se eu quisesse ser um cara mercenário, eu podia jogar um valor, Sim. Já dá mais R$100 aí, mais 150, mais 200, foto ficaram boas, tá elogiando, joga 300. Mas não, já tá incluso no meu serviço. E às vezes a pessoa até esquece, porque não lê as letrinhas dos contratos, tudo, né? E a pessoa esquece disso. E aí no seu caso também, você tem algum caso de sucesso que você... Porque assim, o meu maior cartão de visita são os meus clientes, eu acredito que os seus também. Que de repente indicou para um outro cliente o seu serviço por causa justamente de algum bônus que você tem entregado? Tem algum caso assim que a pessoa fala assim, não, contrata a Begô Filmes, contrata o Vilela porque ele vai entregar mais do que você espera? No ramo de fotografia, de cobertura de evento, normalmente a indicação é essa. O Vilela faz as fotos e no outro dia as fotos já estão prontas. E tem foto que, por exemplo, o evento que eu faço com o GPTW, por exemplo, é um evento gigantesco que a gente já manda pelo menos umas 50, 30 fotos, a gente já manda no mesmo dia.
Então, o evento está acontecendo e já está mandando foto. Acho que essa entrega, que a pessoa às vezes está esperando chegar amanhã, ela já está recebendo. Esse é o lance. Você faz também família ou você só faz corporativo? Não é que eu não faça, eu faço tudo que contratar. Só que a nossa demanda maior é de É empresa, corporativo. é corporativo. Mas fala assim, Vilela, eu quero fazer uma foto, a gente faz. Quer fazer um vídeo, a gente Já faz. aconteceu de algum dono da empresa que você prestou serviço Já. de falar assim, cara, eu vou fazer o casamento da minha filha ou o meu casamento e eu quero que você faça... Eu fiz foto do casamento da filha do dono do jornal, Folha de Alphaville, por exemplo. E fiz a foto de casamento. Fiz foto de casamento. Fiz outras coisas aí também, só que a demanda maior que eu não falei, eu acho que 99% é de corporativo. Bacana. Eu acho assim que para a temática do programa hoje, sim, lembrei de uma coisa. O meu celular tá apitando aqui, que tem recado de serviço chegando aqui, e como eu sou empreendedor, já tenho que ficar de olho aqui, acredito que... Hã? Fica de Tem que olho. ficar de olho. E aí eu vou aproveitar e fazer essa pergunta para você para ver se eu consigo responder, que é evento que está surgindo para outubro. Aí, se Deus quiser, vai fechar. O pessoal que já me contrata, vou mandar um abraço pro pessoal do Anhanguera Nikkei Club aí. Inclusive, eu estou aqui com o celular na mão, ó, que é recado de vocês aqui, mandando aqui para perguntar sobre data. Além da foto, vídeo, filmar, essas coisas assim, você citou da sua... Como eu já faço programa Música no Sangue e na Alma, você falou que você tem uma veia aí musical também. Partilha aí com o pessoal aí um pouquinho dessa vertente musical, e que inclusive a letra do jingle que foi gravado do Geraldo Rufino na época da política foi você. Foi letra minha e com outro rapper, o Rude. Com um pessoal que foi para essa área da música e vieram gravar aqui no estúdio. É. Conta um pouquinho dessa experiência musical que você também carrega. Eu escrevo música desde pequeno. Comecei a escrever poesia. Sempre escrevi poesia. E quando quando eu era pequeno, eu montei um grupo de samba. Eu comecei a estudar aula de violão clássico, depois eu comecei a estudar cavaquinho. E aí me facilitou mais quando eu comecei a entender sobre acordes e tal. Eu comecei a escrever mais músicas. E na época do grupo de samba eu escrevia. Hoje eu ainda escrevo, quando vem uma ideia ou tal, eu escrevo e guardo na gaveta. Então, eu devo ter umas 40 letras guardadas, letras prontas e guardadas, né? Só que eu resolvi gravar, acho que na época do Covid, eu gravei uma quando eu peguei Covid, e aí quando eu fui sair do Covid, eu acredito que eu tive uma nova oportunidade de vida, eu fiquei 6 dias internado e tal, e aí eu escrevi uma música, foi bem legal, e agora esse ano eu tô com uma outra música que eu tô gravando, tá produzindo no estúdio, é uma música que eu fiz pra minha namorada, Ali Breda, te amo, um beijo. E, inclusive, eu quero falar sobre ali depois, se puder ter uma oportunidade, do nosso produto. À vontade, o programa está aqui para você falar aí. E depois ia citar justamente essa parte aí, porque você com a sua namorada, noiva... Sua namorada Por enquanto é namorado. Aí tá vendo? Logo teremos um pedido aí. Por enquanto, você tá ouvindo, né? Como é, desculpa, o nome dela? Ali. Ali? Não, Li. Li? É quase que minha esposa chama Eliane, e aí eu chamo de Li também, e ela... Eliana. Aí, Li, daqui a pouco vai ter uma surpresa aí, ó. Então, assim, eles também têm um produto chamado PN Fit, que é da área de saúde, para quem pratica exercícios, e de repente... Ela também, vocês dois sentados aqui do lado para falar sobre... Se quiser convidar ela para vir aqui também, mas já tá feito. Saúde. Eliana, tá convidada também a falar sobre saúde, sobre vida fitness, sobre exercício, estética. Empoderamento feminino. Pronto, fechou. É a próxima convidada aí. Se quiser, a agenda não tá tão concorrida assim ainda não. Já, o dia que falasse, manda mensagem pro Vilela, fala assim, ó... Vilela, vê se ele tem tal dia ou tal dia e já fecha uma data para vir aqui. Vai lá, fala aí. Pode falar, se já quiser engatar com... A Eliana é esteticista há mais de 20 anos e ela atende muitas mulheres lá no estúdio dela em Osasco. E eu e ela, a gente lançou um produto chamado Slim PN Fit. Ele é 100% natural e ajuda a emagrecer. É um suplemento alimentar que ajuda a emagrecer de maneira saudável. Então ele queima a gordura do seu corpo. Ele vai secar, ele vai queimar toda a gordura do seu corpo. Cafeína, os principais ativos são cafeína, psyllium, chia,
cromo, levedura e proteínas. Então, é um produto 100% natural e, o melhor de tudo, registrado e liberado pela Anvisa. Então, o Slim Benefit, se você seguir o meu perfil no Instagram, Vilela Begô, o Begô com B-E-G-O-H, você vai ver que na bio do meu perfil tem lá o link do Slim Benefit, da Begô Films. E não fala muito mais sobre o produto não, porque esse produto vai ser explicado com Pela maiores Eliana. detalhes pela Eliana e por você também. Você pode vir Boa. junto com ela, porque vocês dois Eu faço making encabeçam, off. vocês dois encabeçam o projeto, né? Ou esse projeto é justamente dela. É meio dela, nós somos Então, sócios. se vocês são sócios, vocês dois vão falar sobre o produto. E depois, na hora que ela estiver falando, se quiser fazer os seus making off, Aquela é fazer o que você embaixadora e eu fico mais nos bastidores. Mas ela é embaixadora da marca. quiser. Sim, ela é a cara da marca. É a cara da marca. Então, assim, eu gostei muito do conteúdo hoje aqui. Tem alguma outra particularidade que você acha legal partilhar com os nossos espectadores do programa relacionada à sua área, que você fala assim, ó, uma dica do que fazer e do que não fazer de jeito nenhum para quem quer empreender nessa área de audiovisual e fotografia? Se você me permitir, eu quero dar essa dica e depois eu quero fazer um merchan do meu canal Fica à também. vontade. Pode ser? Oxa, meu, aqui o programa Então eu vou- é democrático, é liberal, é tudo aqui. Eu vou aproveitar, vai dando corda que você vai ver. À vontade. E o vídeo vai ficar no YouTube, você pode fazer os cortes que você quiser, se você já quiser salvar ele no seu celular para você já Boa. fazer as edições, já salva. Só que a única coisa que eu peço é para marcar lá o com arroba certeza, do estúdio, o arroba Com do canal e fica à vontade. A câmera é toda sua aí, ó. Ô, Cláudio, primeiro eu vou fazer mexendo no canal. A minha produtora, que se chama Begô Filmes, como eu falei no início, eu sempre tive essa vontade de ajudar as pessoas. E assim como você está me ajudando aqui, porque você está me dando voz, né? Assim como você está ajudando, começando a ajudar outros empreendedores que virão aqui, que já vieram aqui, isso é muito importante. Esse tipo de conteúdo, tipo de programa que a gente consiga fazer um conteúdo rico, de dar dica para as pessoas, de trazer experiências, trazer inspirações, motivações, cara, é um trabalho sensacional. Eu espero de verdade que cresça muito mais o seu programa, que vá para um outro nível de visibilidade, que você mude, enfim. Eu quero que o seu programa cresça, que você consiga patrocínio, fazer o que você quiser. Se tiver planejado, que Deus te abençoe a sua vida e você... Recebo também, isso aí. recebo também. Cara, porque a gente está fazendo um trabalho que ele começa do zero, sem investimento nenhum. Então é uma coisa que está parte do seu coração, entendeu? É verdade. E é o que eu estou fazendo no meu também. Então, eu tenho o Begô Backstage, que é um canal no YouTube também. O Begô Backstage tem um link aí na bio, no meu perfil, Vilela Begô. O Begô Backstage também, eu estou fazendo que nem o Cláudio. Eu converso com as pessoas no meu estúdio. É backstage porque do jeito que a pessoa chega lá no estúdio, ela vai gravar do jeito que o estúdio estiver. E a gente liga as câmeras e grava e depois edita e posta. E é mais ou menos o que eu estou fazendo, o que o Cláudio fez comigo aqui, eu faço lá também. Inclusive, já convidei, o Cláudio vai estar lá no backstage, assim como eu tiver honra de vir aqui, ele também está convidado para ir lá. Aceito o E convite, tem que aceitar, com senão eu vou vir certeza. buscar força aqui. Olá, que honra, que moral, hein? Então siga o canal Begô Backstage para você também acompanhar lá o que eu estou fazendo e a gente vai trocando essa figurinha. Somos empreendedores, a gente acredita no poder dessa corrente do bem. Eu acho que é uma coisa que funciona. Tá funcionando para você, vai funcionar para mim, vai funcionar para a gente. Então é isso. E sobre dica que você falou, Cláudio, eu acredito que, primeiro, a pessoa que quer empreender, ela tem que entender e aceitar, entender e aceitar que ela vai correr riscos. Empreender não é para a pessoa que não acredita que vai ter dificuldade. Ela já tem que entender que ela vai ter dificuldade. Porque muitas pessoas só falam, não, vou empreender e vai ser tudo lindo e maravilhoso, um caminho aberto onde eu vou só desfilar na passarela. Não. Vai ter espinho, vai cair uma ponte na frente, muitas coisas irão acontecer. Às vezes pessoas que você acha que vai te apoiar, não vai te apoiar. Pessoas que você acha que vai acreditar em você, não vai acreditar em você. Pessoas que você acha que vai te dar uma palavra de motivacional, ela vai te desmotivar. Pessoas que você acha que vai agregar valor em você, ela não vai falar nada, vai ser indiferente para ela. Então, quando você sentir no seu coração de empreender, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para você mesmo, olhar para o seu coração e falar, é isso que eu quero, Então,
O que vier para atrapalhar, eu vou ter que superar. Então, vai vir desmotivações? Virão. Ignora. Vai vir pedra no caminho? Passa por cima, dá porrada, passa por cima. Por quê? Você tem um objetivo. Você só vai conseguir esse objetivo se você for resiliente, se você conseguir ultrapassar as fases, porque são muitas fases. A gente não sabe quantas fases são. Não é padrão. De repente, para mim, são 5 anos, para você pode ser 10 no mesmo segmento, e para o outro pode ser um mês. Então não tem um padrão. Existem muitas coisas envolvidas, existe a capacidade de você. Qual que é o seu investimento de tempo naquilo? Qual que é o seu investimento de dinheiro que você tem para isso? Você tem patrocinador? Tem um capital de investimento? Não tem? E aí? Vai vender seu carro? Vai vender alguma coisa para fazer aquilo? Então, são vários fatores. Então, o tempo, ele não tem como você falar assim, daqui 5 anos, daqui 1 ano. Não. Você tem que começar se reinventar todo dia, criar vários mecanismos, criar vários caminhos para cumprir o mesmo objetivo. Então, acredito que a mensagem que eu quero deixar é essa. Se você acredita em você, acredita no seu sonho, que você quer empreender, você tem que levar a sério isso e aceitar que você vai ter risco, e você vai ter que assumir esse risco para você poder chegar no seu objetivo. Senão, se você bater de frente com a primeira frustração e você desistir, já era. Vai fazer outra coisa porque não é empreender. Empreender você vai ter que estar preparado. De repente não aparece nenhuma objeção no seu caminho. Amém. Mas, pelo que eu conheço de todos os empreendedores do mundo, do universo, todos tiveram dificuldades. Dificuldades diárias, muitas vezes, né? E do que não fazer de jeito nenhum, para quem está querendo empreender, uma dica, por exemplo, na parte financeira, você teria alguma coisa assim? Porque o gancho do Elias acho que vai praticamente ser a resposta. O Elias gravou ontem de manhã aqui comigo. Ele falou assim, que tem muita gente que pega o primeiro dinheiro que vem e já, pumba, vai pro shopping, vai com a família, vai fazer um passeio na praia. E não é por aí, né? Não sei se comigo já aconteceu, obviamente, não sei se com você também já aconteceu, de pegar um montante de grana que deu aquela respirada, em vez de segurar para saber que de repente, e sempre quando acontece isso, no próximo mês vem aquela calmaria de serviço que às vezes tem que, igual você falou, que teve que vender, uma época que você teve que vender, ficou com uma câmera só, um flash só, nem flash, sei lá o que você conseguiu assim. Não sei se isso também funciona para você, depois que você deu essa start na mente, que a coisa começou a guinar no negócio. Uma coisa que a gente tem que, quando a gente vai empreender, é que a gente vai mexer, que a gente está buscando, o foco é dinheiro, né? O foco é prosperidade, o foco é você trabalhar, para você ter recursos, mais recursos. E aí você tem que ter esse planejamento. O que é faturamento, o que é o meu, que é diferente, né? Então, quando a gente começa a empreender, a gente acha que tudo é o lucro. Entrou 100. É 100 de lucro. Não. Quanto que você vai ter que pagar para fulano, para Beltrano, de energia, de luz, de água, sei lá. Tem várias matemáticas aí. Então, uma dica que eu dou para evitar estresse com problemas com Receita Federal, problemas com o patrimônio da prefeitura, problemas com nota fiscal, problema de cadastro, enfim, é procurar cursos, que tem cursos de graças no Sebrae. Você procura cursos sobre planejamento estratégico, cursos sobre como abrir uma empresa. Tem vários cursinhos de controle financeiro, de educação financeira, de controle de marketing, enfim. Faz todo esse tipo de curso que tiver possíveis e imagináveis na área de empreendedorismo, para você entender o que é empreender, entender o que é os indicadores, entender o que o contador está falando, entender o que é um relatório de um contador, o que o contador precisa te entregar, o que você precisa pagar de imposto, o que você precisa pagar de nota fiscal, pagar de tributo, enfim. Esse é um universo chato pra caramba, só que é um universo que envolve com aquilo que a gente está buscando. A gente está buscando dinheiro, faturamento, só que esse faturamento ele tá dividido por um monte de gente. E você talvez fique a última fatia. Então, esse entendimento a gente tem que ter, esse entendimento de planejamento estratégico, a gente tem que ter quando a gente vai empreender. Porque senão é o que o Claudio falou, você acaba recebendo 100 e acha que o 100 é seu. Aí você gasta, aí o cara fala, pô, mas e aí? Por isso que
muitas empresas, quando começam, depois de um tempo ela quebra, porque o cara achou que era, não era. Então, às vezes é melhor começar devagarzinho, mas com organização, com planejamento, com estrutura. E aos poucos vai, né? Vai galgando aí. Vai galgando. Que nem hoje eu tenho 16 anos de CNPJ. Só que eu fotografo desde os 13. Eu tô falando de 16 anos de PJ. Fotografar, né? Muito tempo eu fiquei emitindo nota e sem pagar tributo. Isso me gerou um problemaço depois. Com a Receita Federal, conta PJ bloqueada, devendo um monte de coisa, de receita, de imposto. E aí, chama o contador, vamos resolver, vamos negociar, vamos fazer acordo. Aí você falou, caraca, então na verdade, tudo aquilo que eu gastei não era lucro. Eu tinha que ter feito um pagamento da guia X, da guia Y, eu tinha pegado. É muita coisa, muita coisa. E daí é dor de cabeça, que a gente tem que estar ali pronto para resolver, pronto para aprender e lidar com isso também. Mas da mesma forma que eu falo, né? Eu jamais deixaria de trabalhar por conta para trabalhar fechado de novo, porque eu acho que o universo do empreendedor, te abre muitas portas, ainda mais para a gente que é muito ativo, super ativo, né? Hiperatividade faz parte da nossa área, principalmente, eu acho que quem se destaca mais nessas áreas são as pessoas mais proativas, que estão dispostas a entregar mais do que aquilo que foi proposto a fazer. Vilela, um prazerzaço ter te recebido aqui. Ficou um gostinho também de parte 2 do programa, acredito. E já está feito o convite para todos os que querem aí falar sobre a sua trajetória. Igual eu estava falando ontem com o Elias, daqui nós que já estamos 40 a mais, eu já estou beirando 50. Sabe quantos? 47. Um ano, acho que mais velho, um ano mais velho que você. Nós que já estamos com mais de 40 anos, nós já passamos da expectativa, metade... Cadê sua barba branca, mano? Tá, eu rapei. Eu rapei. E o cabelo aqui tá bem curtinho, mas dá pra... E aí, o que acontece? A gente tem que deixar esse legado registrado, porque a gente já passou da metade da expectativa da vida do homem no Brasil. Talvez do mundo também, acho que tem uma diferencinha pouca, mas no mundial também é de 74, 76 anos, e a gente já passou dessa metade. E por que não compartilhar com pessoas que, sei lá quanto tempo o YouTube vai estar aí, as plataformas de vídeo que vai ter os cortes nossos aqui. Pode ser que daqui 50, 60 anos nós já não estejamos mais aqui, e muita gente vai estar se espelhando ainda nesse exemplo de legado que estamos deixando através desse vídeo. Pô, acho que vai ser legal, acho que vale a pena empreender, eu acho que vai ser bacana, olha, se deu certo para eles lá na era passada, ainda dá, o ser humano está em constante evolução, mas muitas coisas que nós temos hoje, aquele famoso ditado, nada se cria, tudo se copia, a própria natureza mesmo, designs de carro baseado em aerodinâmica de aves, aviões, né? Então assim, tudo que existe hoje já deve ter existido anteriormente e ainda vai existir, sendo readaptado para a realidade daquele momento futuro, que a gente não sabe, a gente pode nem ver isso acontecer, mas que fique aqui dicas de pessoas apaixonadas pelo que fazem e para que você aí que vai estar assistindo, de repente você vai conhecer os nossos filhos no futuro, os nossos netos. Ah, eu sou neto daquele lá que fez aquele programa que fala sobre empreendedorismo, aquele cara que empreendia na área do audiovisual. Eu sou descendente dessa marca, do cara que criou essa marca. Vai ser lindo de imaginar isso. A gente não vai estar por aqui, mas vai ser lindo de saber que isso é possível acontecer. Então, agradeço de coração mesmo. Obrigado mesmo. Por aceitar o convite. Aceito o meu convite já. Faço questão de ir lá no seu programa. E para você que acompanhou até agora, fica esse gostinho de quero mais aí do programa com o Vilela. E não se esqueça, vou cortar agora para cá de novo aqui. Curte, compartilhe, siga, manda para aquele seu amigo que tocou no assunto de querer empreender, ou para ele seguir em frente, ou realmente você estava falando, isso não é para você, continuar na CLT mesmo, porque vai ser mais vantagem para você, ou você mesmo vai olhar para dentro de si e falar assim, não, eu como empreendedor vou dar certo porque eles deram certo, ou realmente, esse aí não é minha área, eu prefiro não ter essas responsabilidades, né? E agradeço de coração mais uma vez, que Deus abençoe a sua vida, seus projetos, e você que está aí, fique com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.
programa No Sangue e na Alma, hoje foi com a temática de empreendedorismo no sangue e na alma. Cláudio Gonçalves, do Estúdio A Positivo, Vilela, da Begô Filmes, e fica um abração para todos vocês aí, curte, compartilhe e mande, propague para todo mundo que for possível ver isso aí. Beleza? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.